Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma edição do Sagres Internacional, o seu podcast e agora também videocast sobre os principais assuntos do mundo com análises credenciadas e sempre informações de credibilidade aqui sobre o contexto da geopolítica aí pelo mundo. Sempre comigo aqui, Rubens Salomão, também com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, mas antes dos cumprimentos aqui, vamos aos destaques de hoje. Entre vários outros assuntos, a gente vai tratar sobre os 200 anos da doutrina Monroe e seus impactos aqui na América Latina. Um tema também importante da sustentabilidade, a Conferência Climática da ONU, da Organização das Nações Unidas, na 28ª edição, COP28, e a gente destaca a questão de gênero nos espaços de governança climática. E também destaque para a África Mediterrânea, os conflitos, as questões também sociais dos países do Maghreb, desta região. Entre outros destaques, o Sagres Internacional está na sua 244ª edição, número 244, comigo, Rubens Salomão, e também com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. E aí, prof? Estamos juntos, né, Rubens? Edição 244, né? Isso. Estamos aí já tem um tempinho, né? Faz um tempo aí tentando comentar as notícias da política internacional, né? Já estamos aqui nessa segunda edição com um vídeo, né, a partir de agora, e desafios, né, professor? A gente vai trilhando aqui o caminho também para tentar levar imagens, somar, digamos assim, mais, né, para análise do contexto internacional. É verdade, é isso mesmo. Vamos que vamos? Bora lá então, vamos com o nosso primeiro tema de hoje. Last year in Los Angeles at the Summit of the Americas, we launched an agenda for cooperation, common purpose, and transformative ideals to better deliver for the people all across and up and down our region. One key outcome of the summit was this partnership, and 12 countries committing to drive innovative approaches to shared challenges, to grow our economies from the bottom up and the middle out, because when we do it that way, everyone does well. The wealthy do just fine, but we, the middle class and working class people, have a shot. And to increase opportunity and decrease inequity, to harness the incredible economic potential of the Americas, and to make the Western Hemisphere the most economically competitive region in the world. I think that's totally within our reach. Over the last year and a half, everyone has stepped up, and we've stepped up together. And the initiatives we're announcing today speak to the progress we've already made and the potential of the Americas partnership going forward. First, we're doubling down on mobilizing financial solutions in the Americas. The United States is already the largest source of investment across Latin America and the Caribbean by far. And we want to make sure that our closest neighbors know they have a real choice between debt trap diplomacy and high-quality, transparent approaches to infrastructure and to development. Infraestrutura e desenvolvimento, últimas palavras aí do Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e ele também citou que os Estados Unidos, a força dos Estados Unidos, né, a supremacia, digamos assim, a hegemonia dos Estados Unidos, na região da América, nesse caso central, né, são 12 países, não inclui aqui o Brasil, mas principalmente a América Central, e aí, professor, ele fala que essa presença dos Estados Unidos apresenta escolhas para os países entre uma diplomacia de armadilha ou então uma diplomacia honesta, sincera, para desenvolvimento, enfim, e para infraestrutura. Essa armadilha, essa diplomacia armadilha, ele faz referência à China, né? Que a China financia as coisas, mas depois o tipo de manutenção dessas relações, da visão dos Estados Unidos, não é benéfica para esses países. Então ele diz, vocês têm uma escolha, ou tem lá, ou tem a gente aqui. É lógico que ele não quis lembrar lá da República das Bananas, como ficou conhecida a região da América Central, em função da atuação dos Estados Unidos ali. Mas nós vamos até falar disso aqui, viu? Isso. Pois é, e aí a gente vai falar aqui da doutrina Monroe, que data lá do século XIX, a partir, a gente começa o tema aqui falando sobre essa relação entre os Estados Unidos e os países da América Latina, da América do Sul, enfim, principalmente aqui a América Latina. A gente não consegue uma fala, né, professor, um trecho de discurso por conta do período lá do século XIX do próprio ex-presidente Monroe, então a gente parte aqui para essa análise do presidente Joe Biden e essa relação atual, muito pautada pela economia, né?
pela grana envolvida entre Estados Unidos e América Latina. Só que, voltando na história, América para os americanos é uma frase que resume uma das políticas externas mais antigas e emblemáticas dos Estados Unidos, que está completando agora 200 anos. Doutrina Monroe, mas afinal, qual foi o contexto, né, professor histórico, que essa doutrina encontrou quando ela foi criada? Pois é, Rubens, de certa forma a gente pode até dizer que a doutrina Monroe ela marca o início de uma política de relações externas dos Estados Unidos efetivamente. A gente está vendo aí uma imagem, né, que mostra a Europa. Essa é uma imagem da Europa, a Europa costurando alguns acordos. Você está vendo a França ali um pouco afastada. Isso porque ali é o Napoleão Bonaparte e de lá os países que lutaram contra o Napoleão. Inglaterra, Áustria, Rússia, Prússia, né, na época não tinha Alemanha, e esses países lutaram tanto contra a Revolução Francesa como depois contra o Napoleão. Só que o Napoleão Bonaparte ele acabou sendo derrotado uma primeira vez, foi para o exílio na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, e quando o Napoleão foi derrotado nessa primeira vez, aqueles países que lutavam contra ele, Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia, acreditavam, viu, Rubens e todos que nos ouvem aí e nos assistem, que o Napoleão já estava definitivamente derrotado. E aí cria-se um movimento reacionário. O que é reacionário? É conservador, um movimento que é retrógrado, né? Um movimento que buscava restaurar o absolutismo. Foi o Congresso de Viena, e depois, por extensão, o Congresso da Santa Aliança. Napoleão ainda consegue fugir da ilha de Elba, volta para a França, para o governo dos 100 dias, e depois de voltar para esse governo dos 100 dias, ele acaba sendo derrotado definitivamente. Só que esse Congresso de Viena e esse Congresso da Santa Aliança, eles propunham o não reconhecimento da independência de colônias. Eles propunham a volta ao absolutismo, a volta ao sistema colonial. E qual foi a reação desses movimentos aqui na América? Então a gente inicia com a reação do venezuelano Simón Bolívar, ou Simón Bolivar, que escreveu a Carta da Jamaica, um documento em que ele fala de uma independência dos países sul-americanos, né? E dentro de um ideal pan-americano. Então veja que é a América tentando se proteger dessas interferências da Europa. E depois, em 1823, a reação dos Estados Unidos. O presidente James Monroe, em 1823, faz um discurso no Congresso americano em que ele diz o seguinte: olha, nós vamos manter relações comerciais com a Europa, mas não vamos permitir interferências políticas. Então, nem os Estados Unidos interferirá na política da Europa, mas também não admitirá que a Europa interfira na política da América, pois a América deve ser para os americanos. Esse foi o contexto, viu, Rubens, histórico em que surge a doutrina Monroe. A gente já viu ali, né, a foto, né, a pintura na época do Simón Bolívar, e agora a gente já está vendo aí do James Monroe, o presidente dos Estados Unidos. Professor, a doutrina Monroe tem relação até mesmo com a independência do Brasil, mas antes disso, que imagem é essa? Pois é, essa é a imagem de uma charge. Veja que ali você tem um britânico, um alemão, né, de um lado da linha, e ali a linha Monroe, né, doutrina Monroe, o tio Sam, aquela imagem do tio Sam, dizendo, olha, daqui vocês não passam. Né? Então, é uma política de isolacionismo político, não econômico, mas isolacionismo político dos Estados Unidos em relação à Europa, e os Estados Unidos propõem que a América, como um todo, abrace essa ideia. Então, pode-se falar que é um ideal pan-americano? Sem dúvida. Só que essa ideia que era isolacionista e pan-americana a princípio, ela depois acaba com o tempo, nós vamos ver isso aqui, se convertendo num processo do imperialismo estadunidense sobre outras regiões da América. Tem alguns até que brincam, né? América para os americanos. Faz uma pausazinha do norte. Exatamente. Tanto que tem aquela questão, né? Os Estados Unidos tratam o próprio país como América, né? Sim. Eles não são América. A América é um continente bem grandão, com muitos outros países. Nós aqui do Sagres Internacional normalmente gostamos de falar estadunidenses, para que fique bem caracterizado. Ou norte-americanos, né? Mas mesmo assim já é uma generalização. Já é. Né? Bom, professor, independência do Brasil, né? Veio também nesse processo, nesse período, e teve influência dessa doutrina Monroe. Teve, porque os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Muita gente pensa que foi a Inglaterra tinha grande interesse, mas a Inglaterra não queria se chocar com os países da Europa, porque os países diziam o seguinte, Rubens, nenhum país terá sua independência reconhecida, nenhuma colônia, a não ser que antes a sua própria metrópole o faça. Então a Inglaterra foi pressionar Portugal. Então na sequência nós temos reconhecimento dos Estados Unidos,
depois o de Portugal e aí sim depois o da Inglaterra, viu, Rubens? Pois é, e aí é certo a gente dizer que a doutrina Monroe, professor, serviu de base para as políticas intervencionistas, né? Essa intervenção dos Estados Unidos nesse continente americano? Sim, serviu de base, sim, para essas políticas intervencionistas. A gente poderia destacar, inclusive, o corolário Polk e o corolário Roosevelt. Só esclarecer aí o que é um corolário, né? Corolário, corolário é uma ideia que deriva de uma doutrina. Então, são ideias que derivaram da doutrina Monroe. Aí nós temos o presidente James Polk, ele teve muito ligado ao processo de marcha para o oeste, lastreada pela ideia de destino manifesto, que os estadunidenses estavam predestinados a dominar os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Só que nessa marcha para o oeste, quem acabou sofrendo muito com isso foram os indígenas e os mexicanos, né? Essa ideia, né, de nação escolhida, né, inclusive divinamente escolhida, né, tem até uma ilustração que mostra isso, uma obra lá de 1872 do John Gast, que mostra assim os norte-americanos indo, né, em direção ao oeste, e essa imagem santa, né? A Colômbia. Colômbia é o mito do desenvolvimento. Você vê que ela está arrastando aí na mão, se você bem observar, fios de telégrafo, né? Um livro nas mãos, e aí vem as carrocinhas embaixo aí, caracterizando esse processo de avanço, de progresso, né? Essa é a ideia do destino manifesto, né? Que lastreou aí a marcha para é o corolário Polk, então deriva da doutrina Monroe. E depois nós tivemos o corolário Roosevelt. Corolário... antes disso, só para a gente também registrar, né? O senhor citou essa questão da relação com indígenas e mexicanos, né? E houve conflitos, né? Isso tem também conflitos, a nossa próxima imagem mostra isso sim, também. É verdade, Rubens. É isso. Nós tivemos conflito com o México, né? Houve o conflito entre Estados Unidos e México disputando a região do Texas. E os Estados Unidos acabaram vencendo. E você sabe que quem perde uma guerra é obrigado a pagar uma indenização. E aí o México tinha que pagar a indenização em dólares, o México não tinha dólares. Os Estados Unidos, então, propuseram que isso fosse pago com terras. E nessa brincadeira nós tivemos o famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo. Então no mapinha aí dá para a gente ver muito bem, essa linha vermelha, onde está essa linha vermelha, foi o que o México teve que ceder, a região do Texas, essas regiões onde está a fronteira de Guadalupe Hidalgo, ali em 1848, toda essa outra região, que está Novo México, que está Colorado, que está Ohio, enfim, né, Califórnia. Então toda essa área que era do México, 2 milhões. Quando a gente fala em 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Bom, o que seria 2 milhões de quilômetros quadrados? Não tem ideia. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então o México teve que ceder praticamente 1/4 do que seria o território brasileiro para os Estados Unidos, e aí ficou uma frase famosa à época, né? Que é pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Bom, e aí, né, veio o corolário Roosevelt, né, professor? Isso, corolário Roosevelt, que eu ia até me atropelando aqui com você. Não, mas é isso. Você me corrigiu. O corolário Roosevelt, sim, com o presidente Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos teve 2 presidentes Roosevelt. Esse que vocês estão vendo aí agora é o Theodore Roosevelt, do Partido Republicano, do início do século XX, governou de 1901 a 1909, e com ele nós tivemos a política da canhoneira, ou a Big Stick Policy, a política do grande porrete, né? Se inspirando ali num ditado antigo, né? Fale baixo, ande macio, mas carregue um grande porrete. E aí mostra o domínio dos Estados Unidos sobre o Caribe, né? Essa charge aí mostra esse domínio. Então, o elemento claro do imperialismo estadunidense sobre a região. E aí, nesse sentido, a gente poderia destacar, a gente tem até um mapinha aí, a gente pode destacar dentro desse corolário Roosevelt, que deriva lá também da doutrina Monroe, a independência de Cuba, e depois, em Cuba, foi feita uma emenda à Constituição cubana, em 1901, chamada Emenda Platt. Por essa Emenda Platt, os Estados Unidos poderiam interferir em Cuba sempre que as liberdades estivessem ameaçadas. Mas quem quer definir que liberdades eram essas e quando é que elas estavam ameaçadas, né? E para não ficar tão longe, né, Rubens, para chegar em Cuba, Cuba teve que ceder no mapinha, se puder voltar mais um pouquinho lá no mapa, abrir ele um pouquinho mais. Isso. Aí no mapa a gente vê embaixo aqui, ó, Base Naval de Guantánamo. Então os Estados Unidos, desde 1901 até hoje, os Estados Unidos têm território dentro de Cuba, são 117 quilômetros quadrados de extensão, que teve que ser cedido pela Emenda Platt. Um destaque interessante no mapa aí é a distância, né? Isso. Perto, coisa de
Havana, né? Para da Miami, Flórida coisa de ali. 100 quilômetros. Isso mesmo. 150 quilômetros pelo mar. Então, uma proximidade muito grande aí de Cuba em relação aos Estados Unidos. Ô Rubens, e para a gente fechar ainda dentro de Corolário Roosevelt, da Big Stick Policy, da política do grande porrete, convém a gente lembrar também da questão da construção do Canal do Panamá. Né? Os Estados Unidos interferiu aí, aqui na América do Sul e acabou estabelecendo aí a construção do Canal do Panamá, né? Mar do Caribe ali e tudo, isso em 1903. O Panamá pertencia à Colômbia. Então, os Estados Unidos financiou a independência do Panamá para depois financiar a construção do canal. Tem um mapinha do lado, esse mapinha do lado mostra claramente como é que isso vai encurtar distâncias. Antes não havia passagem do Atlântico para o Pacífico, então você tinha que dar a volta. São 13 mil milhas, ou 20.900 quilômetros. Com o Canal do Panamá, não, você pode passar por dentro, aí, olha onde está o Canal do Panamá, aí você vai ter que percorrer só 8.370 quilômetros, então 12 mil quilômetros de diferença de distância, e a gente sabe que distância leva tempo e que tempo é dinheiro. Ainda mais nessa época. Ainda né? mais nessa época. É importante para o contexto internacional, né, o Canal do Panamá, também por conta desse trajeto todo, mas né, nesse momento aqui a gente está destacando exatamente a importância para o próprio país, né, para os Estados Unidos da América, né, o quanto o Canal do Panamá, foi importante para isso. E tudo isso vai consolidando o imperialismo dos Estados Unidos nessa região da América Central e do Caribe. E como são produtores de produtos tropicais, principalmente bananas, o termo República das Bananas acabou servindo para designar os governos marionetes dos Estados Unidos na América Central e no Caribe. Nicarágua, Honduras, El Salvador, né, por aí vai. Professor Spircola, né, corolário são políticas derivadas de uma doutrina, né? Tudo isso derivado, então, da doutrina Monroe. De lá para cá, pensando no cenário atual, a gente começou vendo lá o Joe Biden falando dessa relação, dos acordos que são feitos. Doutrina Monroe ainda cabe, ainda faz sentido nos dias de hoje? Veja bem, a doutrina Monroe propriamente dita, não, até pelos acordos que a gente tem, processo de globalização. Mas no viés do imperialismo estadunidense, se a gente pega o governo Donald Trump, por exemplo, tem muito daquele ideal que o Monroe, que o Polk, que o Roosevelt estabeleceram. Só eu ia até esclarecer, Rubens, nós tivemos dois presidentes Roosevelt, né? Um no início do século XX e o outro que tinha um certo parentesco com ele, que é o famoso Franklin Delano Roosevelt entre as décadas de 30 e 40, mas o Franklin Delano Roosevelt é do Partido Democrata, né? Só para a gente amarrar tudo, a influência dos Estados Unidos hoje compete principalmente com a influência da China e também da Rússia, né? Sim, e o fato de que hoje as regiões da América do Sul e América Central, mas principalmente na América do Sul, você tem regiões com uma economia já consistente, como a economia mexicana, a economia brasileira, a economia argentina. Então, hoje não dá para os Estados Unidos fazer aquela velha política imperialista nos moldes tradicionais. Tem que se fazer acordos, tem que se fazer entendimentos. É possível se aproximar de outras potências. Então, isso mudou um pouco esse quadro e, sem dúvida, mexe com a zona de influência dos Estados Unidos. Inclusive aqui na nossa vida, né? No Brasil, também aqui em Goiás, enfim, tema do nosso Sagres Internacional nesta edição. You all have the power here today to be better, to remember that in your meeting rooms and drafting documents are more than just black and white objects. To remember that in your words, you wield the weapons that can save us or sell us out. I don't need to remind you the reality of vulnerable communities. If you're here today, you know what climate change is doing to us. You don't need my pain or my tears to know that we're in a crisis. The real question is whether you have the political will to do the right thing, to wield the right words, and to follow it up with long overdue action. First of all, I am happy to be here because I am among the few young people who made it from the global south. I do not understand why the most affected countries are always underrepresented. Government officials are, of course, very many because they follow the huge allowances that come with such meetings. I do not know
I did not come here for any allowance, and I don't expect any. I came here to represent millions of African young people who are bearing the brunt of climate crisis. I am here to speak for all generations to come. As I speak to you right now, extreme weather events are killing people in my country. I'm very disturbed that Western media is silent on the climate emergency happening in Uganda and the whole of East African region. Pela ordem aí, né, o professor vai falar mais, mas a gente ouviu e viu a Brianna Fruin, que é da Nova Zelândia, né, uma ativista climática, né, ambientalista, e também a Hilda Nakabuye, de Uganda. Foi a última que a gente acabou de ouvir. Professor, quando a gente observa as mesas, né, de debates da COP28, inclusive de edições anteriores, esses dois vídeos são respectivamente da COP25 e da COP26, há uma ausência de mulheres, né, quando a gente vê essas mesas de debate entre os chefes de Estado. É claro, né, isso fica óbvio, né, porque a gente tem poucas chefes de Estado mulheres, o que sem dúvida é uma lacuna na busca por soluções e nas alterações climáticas, né? Que avaliação a gente pode fazer sobre esse quadro aí de disparidade de gênero, né, desigualdade de gênero nessas discussões, em tantas discussões políticas, mas também nas discussões climáticas? Pois é, Rubens, é óbvio que essa questão é uma questão grave, né? Porque se você não tem a participação do maior número de pessoas e em diversidade, isso dificulta a solução do problema. É melhor que mais pessoas e maior representatividade estejam envolvidas. Essa foto que vocês estão vendo aí foi conhecida como a foto da família. Veja o número reduzido de mulheres, está ali no meio a Ursula von der Leyen, enfim, né, mas são poucas, a maioria de homens. Para você ter uma ideia, dos 140 palestrantes, apenas 15 mulheres estavam inscritas. E a presença de mulheres nessa COP é de 38% de mulheres. Já é um aumento em relação ao que a gente viu em outros momentos, mas é ainda muito pequeno dentro daquilo que pode ser feito, né, Rubens? A gente percebe isso claramente, né? As imagens têm muita força, né? E essa foto foi tirada exatamente nesse momento ali, né? Chegada dos chefes de Estado lá para a Conferência do Clima da ONU. Isso. Né? Da número COP 28 agora em Dubai, é isso aí. É isso, professor. E aí a gente segue aqui refletindo, né, em relação a essa questão da representatividade feminina. Agora, Rubens, a gente não pode deixar de falar, né, que essa COP 28 ela está eivada de polêmicas. Primeiro, porque é feito num país grande produtor de petróleo. Segundo, que quem está à frente da COP é um CEO da principal indústria petroleira lá dos Emirados Árabes Unidos. E como é que fica isso diante da necessidade de reduzir, e segundo a Europa até de eliminar com o tempo, os combustíveis fósseis? Então isso gerou polêmica. Será que essa COP28 tem uma carinha, um cheirinho assim de greenwash, né? Ou seja, aquela aparência de que eu estou defendendo o meio ambiente, mas na prática não é bem o que está acontecendo. Então, talvez essa COP28 tenha um resultado um pouco frustrante, até porque nenhum país até hoje conseguiu atender as demandas para a redução de elementos poluidores e, portanto, e nem mesmo para a transição energética, que é outro ponto importante que está sendo discutido nessa COP28. E a preparação para 29 no ano que vem, e depois para a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, aqui no Brasil. Se essas mulheres, principalmente essas ativistas, não têm espaço na foto oficial, entre chefes de Estado, tem espaço aqui no Sagres Internacional, professor. Vamos vê-las, pelo menos 3 exemplos aqui do Sagres Internacional. Isso, aí estão 3 grandes representantes, né? A Brianna Fruin, que é da Nova Zelândia, de comunidade indígena, né? de povos originários. A Hilda Nakabuye, de Uganda, que a gente até viu falando há pouco, discursando há pouco, né? E a nossa brasileira aqui, a Chai Suruí, do povo Suruí, do Brasil. Então, 3 mulheres, e aí a questão não basta que você tenha mulheres. Porque você imagina, você coloca mulheres lá todas de classe alta dos seus respectivos países. Não, é preciso que você tenha de várias vertentes e várias tendências. É preciso que haja uma diversidade também na representação feminina, né? Mas por que o Sagres Internacional está ligando uma coisa à outra, né? Mudança climática com questão de gênero. O que tem a ver uma coisa com a outra, professor? Bom, primeiramente dizer que 80% dos refugiados do clima são mulheres. Ou mulheres meninas, crianças, mulheres adultas, mulheres idosas. Então elas penam muito com isso.
Outra coisa, Rubens, é que a condição climática sendo pior, a gravidez também não é uma gravidez saudável. Então a gente acaba tendo esse problema também da gravidez, da questão hormonal, de uma série de coisas. Outro aspecto, por exemplo, aqui vou até olhar o dado aqui, segundo a Women in Finance Climate Action, as consequências das ações climáticas intensificam as desigualdades e a vulnerabilidade. E quem são as mais vulneráveis? As mulheres, né? As mulheres têm sido as mais vulneráveis nesse processo. Segundo o painel intergovernamental sobre mudança climática, 72% das pessoas que vivem em extrema pobreza e estão mais vulneráveis são mulheres. Então, fica muito clara essa condição, né? Também tem um relatório O Estado das Mulheres nos sistemas agroalimentares. As mulheres trabalham no campo também, recebem menos que os homens trabalhando no campo, fazendo a mesma função. Então, são elementos da própria ODS, né, das ODS, que estão presentes aqui com relação à produção de alimentos, com relação à igualdade de gênero, com relação à redução da pobreza. Então, todos esses elementos, Rubens, caso as mulheres estejam mais envolvidas no processo, tenham acesso aos recursos importantes, todos esses elementos poderiam promover uma melhoria na produção de alimentos, calcula-se entre 20% e 30% de aumento na produção de alimentos de maneira sustentável. Então a participação das mulheres envolvidas na discussão, envolvidas no debate sobre o meio ambiente é de fundamental importância, viu, Rubens? É isso, né? Enquanto a gente vai vendo imagens aí dessas questões que mostram, né, o quanto as mulheres são as principais vítimas, elas gerem as famílias, enfim, elas sofrem muito com essas tragédias climáticas, algo que a gente ouviu, inclusive, ali naquelas falas iniciais desse tema aqui no Sagres Internacional. Agora, Rubens, o Paul Walken, ele, que é um ambientalista e tudo, ele criou um projeto chamado Drawdown, 100 iniciativas poderosas para resolver a crise climática. E nessas 100 iniciativas, a presença da mulher é fundamental. Muita gente pode estar achando, esse negócio de mulher, de gênero, não tem nada a ver, mas tem sim, a presença não só das mulheres, mas dos vários componentes da sociedade são fundamentais. E a gente está vendo aí um descompasso, né? Não há uma simetria nessas representações, nesses eventos. O Paul Walken fez um evento, inclusive, né, isso é 2018, em que recebeu também a Gisele Bündchen, né, a supermodelo aqui brasileira. Ex-modelo, mas enfim, né, em questões ambientais. Oi, professor, não entendi. Envolvida em questões ambientais, né, a Gisele Bündchen. Isso, exatamente, nessa iniciativa aí do Paul Walken. Em 2018, isso é lá no Museu de Arte Moderna, no MAN, em Nova York. Bom, professor, e aí, né, o empoderamento das mulheres agricultoras, o senhor está falando sobre isso também, pode apresentar uma melhoria nesse sentido, né? Pode, a gente espera que na COP que vem aí, a 29, a 30, que a presença e a diversidade de mulheres participando seja maior, porque é fundamental, né, esse envolvimento para a melhoria das condições de trabalho, para a redução de pobreza. É bom lembrar, vamos pensar do ponto de vista capitalista, né, Rubens? Uhum. As mulheres reproduzem mão de obra, né? As mulheres engravidam. Se você quer gestações mais sadias, pessoas que nasçam em condições mais adequadas, essa questão é muito importante. E não esquecer de forma nenhuma, a gente talvez ainda faça aí à frente um bloco só sobre isso, em outras edições, que é sobre os refugiados climáticos. Essa é uma questão muito grave. Tem a questão de Tuvalu, que é um país que simplesmente pode desaparecer em função da elevação das águas oceânicas causada pelo aquecimento global. O aquecimento global, pela Agenda 2030, não deveria chegar a 1,5 grau, né? Já está em 1,2 grau. Nós só temos 0,3% aí de carência. Já deu para perceber que, infelizmente, a gente não vai atingir isso, mas vamos tentar mitigar, minimizar aí os estragos, né? E essa questão dos refugiados climáticos, né, pode interferir em várias regiões do mundo, inclusive nos aspectos de saúde. A gente tem muitas endemias pelo mundo. Sim. São doenças que ficam ali em determinada região. Se há um aquecimento, um superaquecimento, aquelas pessoas não conseguem mais morar lá, eu não estou dizendo que todo mundo vai sair de lá, mas vai haver um fluxo migratório. Sim. Vai ter muita gente que vai sair de lá e vai para um outro lugar, principalmente para lugares menos quentes. E aí essas endemias podem gerar problemas, inclusive de saúde. A gente acabou de sair de uma pandemia, né? Isso pode acontecer, é uma das preocupações, inclusive, da medicina. Assuntos para a COP29, para a COP30 e também para próximas edições do Sagres Internacional.
Pois é, professor, no nosso tema a partir de agora, a região do Maghreb, né, da África e também, além dessas questões desses países, né, a localização desses países, a questão social e geopolítica. A gente teve nos últimos anos, né, em anos recentes, uma série de manifestações, né, de quedas de governos no processo da Primavera Árabe. A gente fala sobre o Maghreb, professor. É isso, né, Rubens? Muitos poderiam perguntar por que nós vamos falar do Maghreb? O que tem a ver? Porque a África fica esquecidinha. E nós aqui no Sagres Internacional nós temos o interesse de resgatar essas áreas e com termos importantes que de vez em quando aparecem na mídia e muitas pessoas ficam aí sem saber exatamente o que é. E é por isso que a gente vai tratar dessa região, né? Acho que a gente tem um mapinha aí que pode demonstrar qual área é essa, né? Aí está. Então a região do Maghreb envolve esses países aí, ó, Mauritânia, Argélia, Líbia, Egito, Saara Ocidental, Marrocos. Por que Maghreb? Que nome é esse Maghreb? Maghreb é uma expressão árabe que significa o poente, onde o sol se põe. E onde o sol se põe, onde é que é? Ocidente ou Oriente? Ocidente. Então, essa parte do norte da África Ocidental, e chamada inclusive de África Branca. Não que os indivíduos lá sejam propriamente brancos, tem esse tom de pele que vocês estão vendo aqui do professor Norberto, né? O pardo. A região tem alguns que são negros também, mas é uma região muito importante, uma região que sofreu vários domínios ao longo da sua história, desde o domínio fenício, domínio grego, domínio romano, né? A figura de Alexandre Magno sobre a região, depois na Idade Média, domínio do Império Bizantino, depois ainda na Idade Média, aí avançando até a Idade Contemporânea, domínio do Império Turco. Agora o importante é entender que a civilização islâmica que se desenvolveu na Arábia, no século VII, após a morte do profeta Maomé, houve a expansão dos islâmicos movidos pela jihad, por aquele conceito da Guerra Santa. E nessa expansão, eles dominaram todo o norte da África. Portanto, os povos do Maghreb são povos de religião islâmica e de língua árabe, apesar de estarem no norte da África. E aí localizamos aí, né? A gente localiza e ajuda também para quem quiser jogar stop depois, né? E não é só para jogar stop, né? Para ter um conhecimento mesmo sobre o nosso planeta, né? Tenho visto muitos vídeos aí que viralizam até de pessoas fazendo perguntas assim de quiz nas ruas, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, perguntam, fala aí 3 países da África. O pessoal não consegue, né? Então aqui a gente já está ajudando. Só no Maghreb, Egito, Tunísia, Líbia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e a Mauritânia, não só para jogar stop, mas para a gente também aumentar aí o conhecimento. Isso, Professor, a região do Maghreb foi onde começou a chamada Primavera Árabe, né? Quais foram as condições que viabilizaram essa série de manifestações que inclusive derrubaram governos? Pois é, Rubens, a Primavera Árabe, né, o termo, a gente poderia ter começado até o tema sendo a Primavera Árabe. Eu fiz questão de colocar Maghreb para, primeiro, as pessoas ouvirem essa palavra, ouvirem esse termo, entenderem a localização da África, mas foi sim ali a partir da Tunísia, que é um dos países que fazem parte dessa região. Então, peraí, professor, você está falando aí Maghreb, mas Maghreb é um país, o que é? Maghreb é uma região, Maghreb é um território. Aí a gente está vendo cenas da Revolução do Jasmim na Tunísia, né? Veja, já havia governos muito prolongados em toda essa região do norte da África. As pessoas já protestavam, mas houve um estopim, né? Um vendedor de frutas teve o seu carro apreendido. E era o que ele usava para sobreviver, para sustentar seus filhos. Ele tentou a devolução desse carrinho para ele poder trabalhar, mas foi humilhado, tentaram suborno, né, e tal, e ele, indignado com aquilo, coloca a teia-fogo ao próprio corpo, né? E pessoas que estavam vendo aquilo começaram a comunicar aquilo pelas redes sociais. Então, a Revolução do Jasmim, que vai dar origem à Primavera Árabe, começa por essa via midiática. Alguns chamaram até de revolução do Twitter e do Facebook, à época, em função desse tipo de reação e de divulgação. E aí as pessoas começam a ir para a rua. Isso acabou gerando a queda do governo, né? Esse que queimou o corpo foi o Mohamed Bouazizi, né? O cara que pôs fogo no próprio corpo. E aí o governo do Zine El Abidine Ben Ali, que era quem governava há mais de 20 anos, a Tunísia, cai por terra. E aí a Primavera Árabe avança para a Líbia, para o Egito, para a Síria, nem sempre tendo o mesmo êxito de derrubar governos. Por exemplo, no caso do Egito, os militares que acabaram assumindo o governo lá, estão lá com o governo do Al-Sisi,
Egito que vive uma condição econômica bem precária, sabe, Rubens? A inflação crescendo muito, o desemprego muito grande, e como aquele velho adágio, né, desgraça pouco é bobagem, ainda tem esse conflito do Hamas com Israel, Israel tentando empurrar os refugiados palestinos para dentro do território egípcio. Então é um problema. E tivemos isso se estendendo até a Síria, em movimentações contra o governo do Bashar al-Assad, né, Rubens? Então, basicamente, esse processo que marcou a Primavera Árabe. Se você me pergunta, a Primavera Árabe obteve êxito ou ela fracassou? Foi muito variado em cada um dos lugares em que ela ocorreu, variou muito. Mas na maioria dos lugares, curiosamente, caiu um governo antigo, mas entrou um outro, porém ainda de visão autocrática, autoritária. É muito difícil mudar esse quadro nessas regiões, né? Pois é, e lá na região do Maghreb também tem conflito no Saara Ocidental, né? A última colônia do continente africano ainda para conquistar sua independência. Quais são as causas desse conflito? O que está acontecendo no Saara Ocidental? Pois é, Rubens, essa questão do Saara Ocidental é interessante até a gente colocar um mapinha para identificar aí essa região. Aí está. Então a gente tem o Marrocos ao norte, está dando para ver aí em cima, a Mauritânia ao sul, e essa parte que está num tom amarelo, tom amarelado, é o Saara Ocidental, né? Essa região já pertenceu à Espanha. Em 1975 essa região consegue independência, mas o Marrocos e a Mauritânia começam a disputar o território, porque é rico em fosfato, em outros recursos minerais. Em 1991 assinou-se uma trégua, tá, com o Marrocos. A região se tornou independente da Espanha em 75, houve conflito, em 91 uma trégua. Só que essa trégua foi quebrada em 2020, porque o Marrocos voltou a invadir a região, então essa parte que está de marronzinho aí, marrom claro, Aaiún, Dakhla, essa região toda está hoje sob o domínio do Marrocos, e aí você tem a frente Polisário, que é a frente nacionalista do Saara Ocidental, do povo saraui, como são chamados, que luta para derrubar o domínio do Marrocos na região. É uma guerra que está em andamento, então essa é outra coisa que a gente queria falar. Tem várias guerras aí pelo mundo que a gente nem está ouvindo falar delas, né? A da Ucrânia, por exemplo, já saiu das manchetes já faz um tempo, né? Então essa região aí que a gente apontou, a região do Saara Ocidental, que está em guerra, o Saara Ocidental, que ficou essa parte amarelinha que você está vendo, quer anexar essa outra região. Inclusive, acordos internacionais já garantiram esse direito ao Saara Ocidental, mas o Marrocos tem apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido, da imprensa ocidental, e a guerra, então, continua. Óbvio que tudo isso também gera crise humanitária. A gente está vendo ali os triângulos, né, os triângulos que estão ali no mapa, né, no território da Argélia, em Tindouf. Isso. São 4, 5 triângulos ali, são campos de refugiados. Isso é para recepcionar o pessoal que foge dessa guerra. É isso, né? A gente sempre busca aqui destacar também essas questões de conflitos que ficam esquecidos, que não tem tanta atenção, mas tem, claro, sim, destaque aqui no Sagres Internacional, a gente fica sabendo e acompanha. E é isso, mas a gente está tentando fazer isso de uma forma que seja leve, rápida e fácil de se compreender. Não sei se a gente está sendo feliz. Você que está aí do outro lado, manda para a gente aí o que você está achando, né, dessas nossas explicações. É isso. Bom, e numa nota, professor, o Mercosul e a União Europeia dizem que estão engajados em concluir o acordo comercial. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o país dele, né, é contra o acordo, foi a principal manifestação contrária, inclusive lá na época da assinatura final, digamos assim, desse acordo, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas os produtores, né, agricultores franceses fizeram uma série de manifestações dizendo que haveria ali concorrência desleal em relação à produção agrícola aqui da América do Sul. Então a França é contra, disse o Emmanuel Macron, e uma nota divulgada pelas duas partes afirma que Mercosul e União Europeia continuam engajados para tentar um consenso que já à época parecia e agora continua parecendo difícil. É isso, né? O Macron chegou a dizer, inclusive, que esse acordo já estava defasado, né? Que esse acordo já era um acordo ultrapassado. A União Europeia acrescentou mais condições climáticas que deveriam ser obedecidas. A gente volta para o que a gente falava da COP28. Qual que é a grande queda de braço? Os países desenvolvidos são os grandes poluidores, porque você tem que pegar a poluição desde quando se iniciou a emissão de monóxido de carbono
na atmosfera produzida pelo ser humano. Então, é adotada a data de 1850. No acumulado, os Estados Unidos é o campeão. Depois vem a China. A China hoje é a que mais polui, mas quando você pega no acumulado, os Estados Unidos é que está na frente. E depois vem a Europa. Então, o que os países em desenvolvimento, como o Brasil, os países do chamado Sul Global, né, que eram os antigos chamados países do terceiro mundo, ou países subdesenvolvidos, o que eles exigem? O que eles reclamam? Que quem poluiu mais tem que pagar a conta. E se você quer que hoje eu polua menos, e eu concordo em poluir menos, mas eu preciso ser financiado, porque a riqueza de vocês, em grande parte, ocorreu em virtude justamente desse uso de energias poluidoras. Então, agora, quer energia limpa? Isso tem um custo, porque senão eu não tenho desenvolvimento da minha região. Na França, os produtores, os agricultores franceses, eles produzem sobre rígidas regras ambientais. E o que eles temem é que, caso o Brasil tenha espaço, a América tem espaço para produção, e as leis que regulamentam agrotóxicos não são tão rigorosas. Qual que é a lógica disso? Quando você usa agrotóxico, você consegue um produto de melhor qualidade. Você não tem perdas. Poxa, então é bom. É só que o agrotóxico tem efeitos colaterais, ele produz danos ao meio ambiente. Né? E então esses produtos conseguiriam chegar na Europa mais baratos e concorreriam em desvantagem com os produtos, principalmente dos produtores franceses. E é nessa queda de braço que não avança a negociação. Agora é bom lembrar que a França, o próprio presidente Lula chegou a afirmar isso, a França não é o único voto. O voto vai ser da União Europeia e o Brasil e outros membros aqui do Mercosul. A Argentina hoje a gente tem que ver qual vai ser a postura do Javier Milei diante disso, mas tendem a pressionar para que o acordo saia, que seria o maior acordo comercial até hoje estabelecido pelos vários países e as várias economias e pelo volume de capital que estariam aí integrados. Mais sobre a posse de Javier Milei, né, o presidente lá da Argentina, da ultradireita, e as consequências disso, estão na nossa última edição 243 do Sagres Internacional. Ainda aqui na América Latina, na Venezuela, Nicolás Maduro tem uma estratégia aí, né, direcionada para a região de Essequibo, que também foi destaque na nossa edição 243. O discurso, tudo que está envolvido aí nessa disputa, né, pela região de Essequibo com a Guiana, na verdade, claro, faz parte de uma estratégia, né, professor, para a política interna na Venezuela pelo Nicolás Maduro. Veja que não é coincidência, né, Rubens? Justamente nesse momento que começou a haver uma flexibilização dos Estados Unidos em relação à Venezuela. E por que dessa flexibilização? Por causa da guerra da Ucrânia. Olha que louco como é que uma coisa está encadeada com a outra. A guerra da Ucrânia gerou um aumento do preço de combustíveis, e para reduzir isso era preciso comprar combustível de quem tem para produzir. E é bom lembrar que a Venezuela é uma grande produtora de petróleo e de gás, faz parte da OPEP, né, da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e aí os Estados Unidos, com o Joe Biden, começa a fazer uma aproximação com a Venezuela, retirando embargos, desde que a Venezuela abrisse para eleições. Vão ocorrer eleições em 2024 na Venezuela. A Maria Corina é a candidata de oposição que tem grande chance de vencer, mas não está podendo concorrer. Isso ainda está sendo discutido. O Chávez está sofrendo pressões. E a própria Corina, ela tem um projeto de 2014 para anexação de Essequibo, porque ali foi descoberto grandes jazidas de petróleo, de gás, de ouro. Então há um interesse muito grande sobre essa região da Guiana, mas que vem sendo discutida desde o século XIX. Nunca foi ponto pacífico. Então, parece que é muito possível uma negociação entre os dois países sobre essa região, e o Brasil está tomando protagonismo. Celso Amorim, do Brasil, está lá negociando esse processo e tudo. Tá, mas o que isso tem a ver com a política interna do Nicolás Maduro? É que o Nicolás Maduro pegou justamente um elemento que une todos os venezuelanos. A Venezuela é muito polarizada entre os chavistas e os anti-chavistas. Lembrando o nome do governante Hugo Chávez, que inaugurou esse tipo de política que existe hoje na Venezuela. Mas a questão de Essequibo, a questão de anexação dessa região, une todos os lados. Como eu disse, a própria Corina, que é adversária, tem um projeto de 2014 que ficou engavetado. Por que tirá-lo agora? Porque é justamente um recurso que os líderes latino-americanos costumam usar.
de criar uma causa comum, de criar uma espécie de cruzada, um discurso ufanista, né, de grandiosidade da pátria, enfim, e com isso ele tem conseguido agregar importante apoio, né? Então é para ter uma sustentação de um apoio interno, é uma estratégia que tem se demonstrado bastante eficaz lá na Venezuela, viu, Rubens? A conferir, porque tem eleição na Venezuela ano que vem. Ano que vem. E olha, você está pensando em viajar? Se for para Portugal, dá para ter uma prorrogação do visto aí automática para países de língua portuguesa, né? A decisão aí de Portugal beneficia esses países que são as pessoas que são nascidas em países da chamada Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Isso. Timor-Leste está lá na Ásia, né? No sulzinho ali da Indonésia, já foi uma região... O Timor-Leste, você falou, me lembrei aqui. O Timor-Leste é uma região que se tornou independente em 1975, né? E 2 semanas depois acabou se tornando domínio da Indonésia. E é só no início dos anos 90, início dos anos 2000, com Xanana Gusmão liderando o movimento ali no Timor-Leste, é que a região se tornou independente efetivamente, né? Mas então, pertenceu a Portugal, depois passou para o domínio indonésio. Pois é, Rubens, esses países de língua portuguesa, a gente costuma chamá-los de lusófonos, né? Fonos, fala, luso, português. Então, países lusófonos, esses países aí de língua portuguesa, e aí Portugal tentando facilitar, né? Criar uma espécie de comunidade lusófona. Já existe essa ideia, inclusive em termos de estudo. Eu mesmo cheguei a fazer uma especialização na Universidade Lusófona de Portugal, né, tem uma universidade com essa denominação, para agregar países aí de língua portuguesa. Agora, um outro aspecto importante em tudo isso, Rubens, é que Portugal está precisando de mão de obra. E a Europa está precisando de mão de obra para uma série de serviços. E entrar ali por Portugal com países lusófonos pode abastecer, sim, com mão de obra. Lembra que na Inglaterra, eu me lembro quando houve aquela questão do Brexit, que no Natal de 2021, a Inglaterra ficou arriscada de não ter carne suficiente para o Natal. Não porque não houvesse a carne, porque não tinha açougueiros. Porque grande parte dessa mão de obra era oriunda de Portugal, era de imigrantes, eram de elementos que vinham de outras regiões. É isso, né? E lembrando, Portugal faz parte da União Europeia, quem tiver aí essa pretensão, Sim, interessante também por isso. Verdade. Bom, e depois de ser eleito presidente da Argentina, Javier Milei, em viagem aos Estados Unidos, fez visita, inclusive, lá a uma religião judaica, né? Isso, e a informação uma sinagoga. Uma sinagoga, exatamente, professor, estava tentando lembrar sinagoga. do termo, né? Para o templo judaico, a sinagoga. E aparentemente se converteu. Agora é judeu o Javier Milei, professor? Não há uma certeza, alguns falam que ele está em processo de conversão, mas ele que é católico, né, católico conservador, ele tem se aproximado. Ele há algum tempo, vem conversando muito com um rabino argentino, Alexis, nome desse rabino, e ele disse que os aconselhamentos desse rabino têm ajudado muito. E o rabino indicou que ele lesse o Talmud, que é um dos livros de ensinamentos, de condutas judaico, e ele diz que isso pode servir até mesmo para as medidas econômicas que ele pretende tomar. Então, que é uma inspiração muito grande. A verdade é que o Milei vai se aproximando de Israel, mas essa é a tendência de todos os governos da ultradireita. Quem diria, né? A ultradireita, que à época dos anos 30 e 40 era o nazismo, que perseguiu os judeus, que realizou o Holocausto, a ultradireita hoje ela tem se aproximado. Foi o caso aqui do Jair Bolsonaro, do Donald Trump, e o Javier Milei já chegou a dizer que pretende se instalar a embaixada da Argentina em Israel, em Jerusalém. O que significa isso para você que está me ouvindo aí? Significa que eles não consideram a questão palestina, que eles entendem que Jerusalém deve ser a capital de Israel, e tudo isso tem gerado obviamente, alguns probleminhas, algumas discussões, algumas polêmicas. Agora, o interessante, quem viu o discurso do Javier Milei, de posse, eu vi todo, ele de costas para o Congresso Nacional, de frente para o povo e tudo, ao final ele faz referência ao Hanukkah. O que é o Hanukkah? É a festa das luzes. Dura 7 ou 8 dias,
festa dos judeus, que não é o Natal, apesar de acontecer em dezembro, está ligado a festividades muito anteriores, que é o solstício de inverno, né? Vem o sol, as plantas conseguem florescer, as plantas conseguem produzir, é um período de fartura, e isso acaba sendo a festividade lá dos judeus. Alguns dizem que é o Natal dos judeus, mas não é propriamente Natal. Hanukkah. Algumas das frases do Javier Milei no discurso: uma, não há dinheiro; duas, a segunda, a situação vai piorar; e uma terceira, nenhum governo recebeu uma herança pior do que a que estamos recebendo. A gente analisou essa questão da Argentina num Pauta 1, um dos programas aqui do Sistema Sagres, em que eu, o professor, e também a jornalista Rawane Rocha, aqui do Sistema Sagres, nós entrevistamos o professor Pedro Pietrafesa, do curso de Relações Internacionais aqui da PUC Goiás. Enfim, a gente fez essa análise de um Javier Milei mais pragmático, né, para esse começo de gestão. Então fica a dica para você conferir Pauta 1. Chegamos ao fim desta edição do Sagres Internacional, desejando, claro, né, uma ótima semana para você que sempre nos acompanha aqui. Até a próxima, quando a gente volta com mais uma edição. Até mais, professor. É isso aí, Rubens. Fechamento de mais um programa. O meu abraço a todos e todas, o agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação. Fiquem ligadinhos aí para a nossa próxima edição. Tchau, pessoal. Até semana que vem.